Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o irmão Alain. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Estou aqui mais uma noite, trazendo algo da parte do Senhor, para que Deus possa falar ao teu coração, meus irmãos. Estou aqui, para trazer uma palavra. Glória a Deus, aleluia. A qual eu e você tem passado por muitas lutas, tentações, aflições, perseguições e muita inveja também, Glória a Deus. Mas eu tenho para te dizer que esse Deus que eu sirvo é um Deus misericordioso, é um Deus que tem enviado teus anjos para acampar ao nosso redor. Mas nem Jesus ficou livre, da tentação de Satanás. Glória a Deus. A palavra que eu trago para os meus irmãos nesta noite é uma passagem a qual é muito conhecida, a tentação de Jesus, que se encontra no capítulo 4 de Lucas, Lucas 4, que tem o título A Tentação de Jesus. Estarei lendo para que os irmãos venham entender e meditar que não é fácil servir a Jesus, não é fácil seguir nesse caminho, aleluia, a qual Deus colocou na nossa vida, em servir e adorar a esse grande Deus, aleluia, glória a Deus. Estarei lendo, para que vocês possam entender. E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aleluia. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisas alguma, e terminando ele, teve fome. Observe que na palavra está falando que Jesus passou 40 dias e 40 noites. Jesus foi levado em espírito, meus irmãos, para ser tentado pelo diabo, por Satanás. E ali Jesus passou 40 dias e 40 noites e chegou um momento que Jesus teve fome. Aleluia, a sua palavra está falando. E disse o diabo: se tu és filho de Deus, dizer a esta pedra se transforma em pão. Observe que Satanás começa a incitar Jesus, para que Jesus falasse para aquela pedra transformar em pão. Jesus tinha todo o poder de transformar aquela pedra em pão. Mas Jesus não queria fazer a vontade de Satanás. Então Jesus fala para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Muitas das vezes Satanás tinha oferecido pratos, lugares, colocado situações na minha e na tua vida, para que eu venha se prostrar e você se prostrar para adorar a Satanás. Glória a Deus. Mas Jesus mostrou para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E o diabo levando a um alto monte e mostrou-lhe em um momento de tempo todos os reinos do mundo. Observe que Satanás leva Jesus a um alto monte e no momento de tempo ele mostra todos os reinos do mundo. Observe que Satanás trouxe à visão de Jesus todos os reinos. Aleluia, glória a Deus, porque aquilo foi dado a ele. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Você vai ver que na passagem ele vai falar assim: e disse-lhe o diabo: te dar-te-ei tudo este poder, te dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quero. Então ele ofereceu a Jesus todo aquele reino, porque a mim foi entregue, ele fala, e a dou a quem eu quero. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Portanto, se tu me adorares, tudo serás teu. Ele disse: portanto, se tu me adorar, tudo isso será teu. E Jesus respondeu, disse-lhe: vai-te, Satanás,
porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, a ele servirá. E levou também a Jerusalém e pô-lo sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Observe que Satanás ele leva Jesus a um pináculo do templo e disse mais, incitou Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Satanás ele tem incitado, ele tem oferecido muitos pratos, muitas situações para que venha adorar ele. Você vê que ele incita Jesus: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: mandará aos anjos acerca de ti, que te guarde, que te sustenha nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em algumas pedras. Observe que Satanás, ele ofereceu a comida, ele ofereceu os reinos e depois ofereceu a palavra do Senhor. Satanás ele começa a pregar Salmos 91 para Jesus. Você vê que Satanás ele conhece a Bíblia. Ele está dizendo para Jesus que Deus dará ordem aos anjos para que te sustenha nas mãos, para que tu não tropece com o teu pé em pedras. Se tu se lançar daqui para baixo. Observe que Satanás ele conhece a Escritura ao ponto de pregar para Jesus. Ele ofereceu a comida, ele ofereceu a riqueza e depois ele entrou na palavra, distorcendo a palavra para que Jesus pulasse do pináculo para baixo. Assim está acontecendo na minha vida e na tua vida nos dias de hoje. Satanás está usando homens com a mente cauterizada, pessoas que estão abrindo congregação sem ter chamada de Deus, sem propósito de Deus, querendo tirar a lã das ovelhas, querendo enricar, porque só pregam bênção, mas não pregam salvação, arrependimento. E aqui Jesus vai dizer algo para ele, meus irmãos, no 12. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe que Jesus mostra para ele que ele é Deus, que ele não podia tentar o Senhor teu Deus. Aleluia. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Observe, meu irmão, que um homem natural não consegue suportar, aleluia, a tentação do diabo, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver em jejum, em consagração. Porque Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo. Imagine eu e você. Glória a Deus. E é essa palavra que eu deixo para os meus irmãos meditar e começar a buscar a face do Senhor. Porque os dias são breves, Jesus está voltando e não vai ser fácil, a luta vai ser grande, mas maior vai ser a vitória. Porque eu creio que o Espírito Santo vai libertar muitas pessoas e muitas pessoas vão estar firmes na presença do Senhor. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos, uma noite de salvação, que o Senhor possa curar, libertar, em nome de Jesus. A paz do Senhor.